Primeiro, capítulo 14, Davi faz aliança com Irão. Você deve lembrar, porque nós já estudamos isso no livro passado, Samuel, Davi teve um grande aliado que foi Irão, e inclusive vai ajudar também Salomão no futuro. 14:1 diz: Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro, que é madeira boa, e pedreiros e carpinteiros para lhe edificar uma casa. Foi o palácio de Davi. Claro que o palácio de Davi foi bem inferior ao que vai ser construído futuramente por Salomão. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. Tipo assim, o reino de Davi prosperou porque Deus tinha um objetivo de engrandecer Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão. E Ibar, e Elizu, e Eupelete, Nogai, Nefeque, e Jafia, Elisama, e Beliada, e Eifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. Vamos voltar um pouquinho que eu acelerei e mudou de assunto. Então, até o versículo 7, nós temos uma relação dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Detalhe, esses daqui são chamados filhos príncipes, os que eram de mulheres principais. Agora, ele tinha muitos outros filhos com as concubinas, com outras que não eram reconhecidos da mesma forma. Então, esses filhos aqui são os filhos príncipes, os que eram de esposas lícitas, daquelas que eram esposas oficiais. Já no 8, ele mudou de assunto. Está falando que os filisteus, quando souberam que Davi reinava sobre Israel, se armaram em sair em peleja. E Davi vai ao encontro deles. 9. E vindo os filisteus, se estenderam pelo Vale dos Refaíns. A gente sempre fala do Vale dos Refaíns. É o Vale dos Gigantes, né? Aquela região que tinha muitas pelejas travadas entre Israel e entre os filisteus. Aí eles se espalharam ali. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Uma característica muito forte de Davi era essa: não fazia nada sem pedir a orientação de Deus. E subindo a Baal Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: Por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como a rotura das águas, ou seja, como a brecha das águas, como um jato de água forte que abre. Pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal Perazim. E deixaram ali seus deuses. E ordenou Davi que se queimassem a fogo, porque Davi não tinha tolerância com a idolatria. Quando ele encontrava, ele queimava tudo. Porém, os filisteus tornaram a se estenderem pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus. E disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. Aqui descreve uma grande atuação de Deus em favor de Davi. Por que isso? Porque geralmente, quando um rei ou alguém ia prosperando muito, Deus, em determinados momentos, ele não permitia que sequer esse homem ou esse exército ele viesse a pelejar. Porque quando o homem ganhava e vencia, ia crescendo, a tendência é que ele se tornasse um pouco soberbo, arrogante. Um pouco não, às vezes até muito. Então, essas situações aqui aconteciam porque nessas guerras sequer o homem tinha participação, o que passava a glorificação somente para Deus, toda para Deus. E aqui, na verdade, quando ele vai receber essa ordem, fala assim: fica tranquilo, rodeia por trás, porque na frente, aqui no 15, há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti, a ferir o exército dos filisteus. Quer dizer que o exército de Deus pelejava em favor do exército de Davi. Então, assim como Davi tinha um exército na terra, ele também tinha um exército angelical enviado pelo Todo-Poderoso, pelo Eterno. Então aqui fica claro que a vitória viria não pelo potencial de Davi, mas pelo poder de Deus.
16. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Vejamos aqui, essa situação é comparada em semelhança com a saída de Israel do Egito, você lembra? Deus, ele deu grandes vitórias a Israel sem Israel pelejar, fez grandes milagres. E aqui Deus falou, você não vai bater de frente com eles, você vai dar a volta, porque na verdade o meu exército vai sair na frente. Aqui diz aqui, ó, quando eles ouviram o ruído pelas copas das amoreiras, então saía a peleja, porque Deus haverá saído. Quer dizer, na verdade, quem feriu o inimigo não foi Davi, e sim o Senhor. Então aqui diz que Davi fez exatamente como Deus ordenou, e ele foi e feriu aos filisteus. E no 17 diz, e o nome dele se espalhou por todas aquelas terras, porque o objetivo de Deus era engrandecer o nome de Davi e automaticamente o nome do seu povo Israel, como aconteceu na saída do Egito. Deus fez com que o nome de Israel fosse conhecido por todo o mundo da antiguidade, porque ele fazia tudo de uma forma que o nome do Senhor ficava engrandecido. Tem uma parte aqui também que eu pulei e não comentei, no verso 11, que fala de Baal Perazim. E você sabe que Baal é nome de uma divindade pagã. E às vezes a pessoa pode se questionar, como é que Davi, sendo rei, segundo o coração de Deus, ele coloca o nome do lugar de Baal Perazim? Perazim vem de Pérez, quer dizer brecha, rotura, rasgo. E Baal, em hebraico, significa também senhor, dono, certo? Ou marido. Então, em determinados momentos, quando se escrevia senhor da forma do Baal, que era um erro, com certeza, de escrita. E nós devemos entender que quem escreveu isso aqui não foi Davi. Então a pessoa que escreve é que coloca o erro. Isso também está lá no livro de Samuel. Então quando ele fala Baal Perazim, Senhor das roturas abertas, Senhor das águas abertas. Então ele falou o Senhor. Agora na hora de escrever, escreveram como Baal, porque Baal também quer dizer Senhor. Lembrando que em hebraico o nome Senhor é Iavé. Então existia e existe o nome exclusivo para o nome do Senhor, que a princípio deveria ser usado em todo o mundo. Mas não é usado, porque cada cultura, cada país usa o seu. Mas o certo, nome próprio não se muda, nome próprio não se translitera, e por aí vai. Mas este foi primeiro livro de Crônicas, capítulo 14.